E aí, pessoal, pensa comigo. Como é que você acha uma única palavra, uma só, numa biblioteca inteira, sem nenhum índice para te ajudar? Parece impossível, né? Pois é, esse é o desafio que a gente encara todo dia no coração da biologia molecular. É que dentro de cada uma das nossas células tem um universo de informação genética. É um mar de dados. E a grande pergunta que move a ciência é: como é que os pesquisadores pescam, lá no meio desse oceano de informação, um único gene ou uma proteína específica, para conseguir entender o que ele faz? Acho que todo mundo já ouviu aquela expressão, né? Procurar agulha no palheiro. Pois é, aqui é exatamente isso. A gente está literalmente procurando uma agulha molecular num palheiro biológico. E para uma missão dessas, não dá para ir com qualquer ferramenta. A gente precisa de um kit de detetive, e um bem especializado. Então, para a gente resolver esse mistério, nosso roteiro de hoje é simples. Primeiro, a gente vai conhecer o kit de ferramentas do detetive. Depois, vamos abrir dois arquivos de caso bem famosos, o Southern Blot e o Western Blot. Aí, vamos ver como ajustar a lente da nossa investigação, falando de especificidade. E, por fim, o mais importante, como decodificar as pistas sem cair em armadilhas. Bora lá então. Para começar, todo bom detetive sabe que não adianta usar a ferramenta errada para a pista errada, certo? Você não vai usar um teste de DNA para checar uma impressão digital. Na biologia molecular, a lógica é a mesmíssima coisa. A molécula que a gente está caçando, se é DNA ou se é proteína, é o que vai dizer qual técnica a gente tem que usar. E aqui, pessoal, já anota aí, porque essa é a confusão número 1, a pegadinha clássica de qualquer prova. É fundamental, é crucial não misturar essas duas técnicas. Pensa assim, o Southern Blot é o nosso especialista em DNA. A ferramenta dele, uma sonda de ácido nucleico, que vai lá e acha uma sequência genética específica. Já o Western Blot, esse é o detetive de proteínas. A ferramenta dele é outra, é o anticorpo. Então um busca o projeto, o manual de instruções genético, e o outro busca a máquina, a ferramenta funcional que foi construída a partir daquele projeto. Olha só, para nunca mais esquecer, a dica de ouro é essa. Southern, com S, é para sequência de DNA. Fácil, né? E o Western, bom, aqui a gente pode pegar emprestado do inglês, W de weight, que significa peso. Por quê? Porque ele separa as proteínas pelo tamanho, pelo peso molecular delas. Simples assim. Um acha o gene, o outro acha a proteína que aquele gene produz. Certo. Vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso, então. O famoso Southern Blot. Ele foi criado lá em 1975 por um cientista chamado Edwin Southern, por isso o nome. E a missão dele é muito clara: encontrar um pedacinho específico de DNA no meio de milhões, literalmente milhões, de outros fragmentos. O processo é todo metódico, passo a passo. Primeiro a gente corta o DNA em pedaços, depois separa esses pedaços por tamanho. E aí, atenção aqui, vem o passo que é o pulo do gato. Olha só o passo 3, a desnaturação. Todo mundo sabe que o DNA é uma fita dupla, né? Uma hélice. Só que a nossa sonda, a nossa isca, é uma fita simples. Para ela conseguir achar a sequência que ela está procurando e se ligar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir a fita dupla do DNA da amostra. Tem que separar as duas fitas. Se a gente esquecer de fazer isso, a sonda não tem como se ligar. E aí, adeus experimento. Todo o trabalho vai por água abaixo por causa desse detalhe. Tá, mas na prática, para que serve tudo isso? Serve para responder perguntas super importantes. Por exemplo, será que um certo gene está mesmo presente naquele genoma? Ou, num organismo transgênico, o gene novo que a gente inseriu, ele entrou mesmo no lugar certo? Ou ainda, será que uma pessoa tem uma grande deleção, um pedaço do gene faltando que pode explicar alguma doença? O Southern Blot é a ferramenta que dá esse sim ou não definitivo para a gente. Beleza, já vimos o detetive de DNA. Agora vamos conhecer a outra ferramenta do nosso kit, o Western Blot, que muita gente também chama de Immunoblot. A lógica aqui muda. A pista que a gente está procurando agora não é mais a sequência de DNA. O nosso alvo agora é a proteína. O passo a passo pode até parecer um pouco com o Southern, mas os detalhes mudam tudo. A gente também separa as proteínas por tamanho e transfere para uma membrana. Mas aí vem outro passo fundamental, o bloqueio. Pensa nessa membrana como se fosse um velcro, que adora grudar em proteína. Se a gente jogar nosso anticorpo ali, ele vai grudar em tudo quanto é lugar e vira uma bagunça. Então o que a gente faz? A gente entope a membrana com outras proteínas, tipo azuleite em pó mesmo, para bloquear todos os espaços vazios. Só depois disso é que a gente entra com o nosso sistema de detecção, que tem duas partes. Primeiro, o anticorpo primário, que é o nosso detetive específico para a nossa proteína, e depois o anticorpo secundário, que funciona como um sinalizador luminoso. Ele gruda no primeiro e acende uma luz que a gente consegue detectar. Então, no fim das contas, o que o Western Blot nos entrega?
ele nos dá um verdadeiro retrato da nossa proteína. Primeiro, ele diz, sim, ela está aqui. Segundo, ele mostra o tamanho dela, o que é super útil para a gente saber se ela sofreu alguma modificação. E terceiro, ele nos dá uma ideia se tem mais ou menos daquela proteína numa amostra em comparação com outra. É uma análise bem completa. Ok, a gente já viu as ferramentas. Mas tanto no Southern quanto em outras técnicas de hibridização, a precisão da nossa busca depende de um conceito que é chave, é a arte do ajuste fino. E esse conceito tem um nome, estringência. O que é estringência? Pensa nela como um nível de exigência da sua busca. Você pode dizer para o seu experimento, olha, eu só aceito uma combinação perfeita, 100% igual. Ou você pode ser mais flexível e dizer, se for bem parecido já está valendo. E como a gente controla isso? Basicamente, ajustando a temperatura e a concentração de sal. E esse ajuste, pessoal, pode mudar da água para o vinho o resultado que você vai ter. E aqui está o grande dilema do cientista. Se você usa uma alta astringência, ou seja, condições mais duras, com temperatura alta e pouco sal, a sua busca vai ser super rigorosa. A sonda só vai grudar na sequência que forma uma combinação perfeita. O resultado? Lindo, limpinho, sem sinal sujo. Por outro lado, se você usa baixa astringência, condições mais tranquilas, com temperatura baixa e mais sal, você permite que a sonda se ligue a sequências que são só parecidas. Para que isso serve? É ótimo se você quer encontrar, por exemplo, genes da mesma família em espécies diferentes. Mas qual é o preço? O risco de aparecer um monte de sinal que não te interessa, os famosos falsos positivos. Bom, agora que a gente já entendeu como as técnicas funcionam, vamos para a parte estratégica, que é como interpretar os resultados e, o mais importante, como não cair nas pegadinhas que as provas e os problemas adoram colocar. Essa frase aqui é genial porque ela resume um erro clássico de interpretação no Southern Blot. Quando você vê uma banda ali no resultado, a posição dela te diz o tamanho. Mas é o tamanho de quê? Não é o tamanho da sua sequência de interesse. É o tamanho do fragmento de DNA inteiro onde a sua sequência está. É uma diferença sutil, mas que muda completamente a interpretação do resultado. Vamos lá. Armadilha número 1. Esquecer passos essenciais. No Southern Blot, se você esquecer de desnaturar o DNA, ou seja, de abrir a fita dupla, já era, a sonda não liga, fim de papo. No Western Blot, se pular o passo do bloqueio, o anticorpo vai grudar na membrana inteira, o resultado vai ser um borrão preto impossível de interpretar. E outra do Western que é clássica, ignorar os controles de carregamento, tipo a actina. Se você quer dizer que uma amostra tem mais proteína que a outra, mas não tem um controle para provar que você colocou a mesma quantidade de amostra total nos dois poços, sua conclusão simplesmente não vale. Agora, a armadilha número 2. Interpretar o sinal de forma errada. Primeiro, só porque apareceu uma banda não quer dizer que sua amostra é pura, só quer dizer que o seu alvo está ali no meio. Segundo, uma banda mais forte só sugere que tem mais alvo se e somente se você usou um controle de carregamento e ele está igualzinho em todas as amostras. E terceiro, cuidado com os intrusos. Sinais falsos positivos podem aparecer. No Southern, isso pode ser por causa de uma baixa astringência. No Western, pode ser um anticorpo meio promíscuo, que se liga em outras coisas além do alvo dele. Por isso, a análise tem que ser sempre muito crítica. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Essas ferramentas são fantásticas para a gente descobrir o que está ali e quanto tem. Mas esse é só o começo do trabalho do detetive. A grande sacada é usar essas pistas para começar a responder o porquê. Por que esse gene está lá? Por que essa proteína está mais expressa nessa situação? Como essas peças se encaixam para contar a história completa do que está acontecendo dentro da célula? Essa é sempre a próxima grande pergunta a ser respondida.